tudo o que nós fazemos é para melhorar a carreira, o negócio e a vida do consultor. Mergulhar mais no que é a cultura da empresa, mais naquilo que é o nosso compromisso com o crescimento uns dos outros e o crescimento pessoal. A KW é provavelmente a empresa mais bonita que eu conheço. Culture is the same no matter if you're in Portugal, if you're in England, if you're in the United States. We all have the same culture. Nesta altura, aquilo que estamos à procura é das pessoas talentosas que possam levar o modelo Keller Williams e implementá-lo em diversas zonas do país. Muita confiança no futuro e sobretudo, muita confiança na equipa extraordinária que temos em Portugal. Ora bem, sejam muito bem-vindos. O meu nome é João Paleta, sou Team Leader da KW Abaco em Lisboa. Como habitualmente nestes lives que temos proporcionado, está connosco Mário Resina. Olá, Mário. Deixa ligar o microfone. Acontece sempre, tinha que acontecer a mim também. Olá, João, olá a todos, boa tarde. Boa tarde. João, e esta introdução, cada vez que vimos estes filmes, que já estamos cada vez melhor, já temos uma introdução, né? Terceiro live e com uma introdução um bocadinho sem som no início, mas no fim o som apareceu. E sempre, sim, mas já fica, sim, já entusiasma. Emocionante e ver como... E se calhar por causa dos nossos lives, João, parece que todos os dias somos mais consultores que Keller Williams em Portugal e se calhar estamos a contribuir um bocadinho. Quantos mais lives fizemos, mais consultores vamos ser. Muito bem, vamos ao nosso tema. Que sim. Então, sejam muito bem-vindos. Então, nós temos este compromisso ao meio-dia convosco todas as semanas e, portanto, sejam muito bem-vindos a este terceiro live sobre temas interessantes para consultores imobiliários que são interessantes porque os consultores imobiliários que queiram construir carreiras que vale a pena ter, que queiram, no fundo, ter sucesso no setor imobiliário, podem aproveitar e, portanto, temos muito gosto em tê-los aqui connosco. Nós, na primeira sessão, há 2 semanas atrás, nós falámos um bocadinho sobre como é que está o mercado atual e para onde é que caminha o setor imobiliário e falámos sobre a componente tecnológica. Depois, na semana passada, como derivada desse futuro, da importância não é, da preparação para este futuro, nós abordámos o tema do banco de dados, abordámos o tema de como é que o consultor imobiliário pode, no fundo, preparar-se para estar da melhor forma possível em rota de conseguir assegurar um futuro na mediação imobiliária. E portanto, nós todas as semanas vamos trazendo temas interessantes para os consultores imobiliários e hoje decidimos trazer o tema das equipas. Por isso hoje vamos falar sobre equipas. Sim, e o tema das equipas, daquilo que é a história que vou aprendendo sobre a mediação imobiliária em Portugal, aquilo que aprendi é que é um fenómeno que tem cerca de 5 anos e por isso nós achamos que vale a pena dar uma luz daquilo que são os diferentes modelos, especialmente e porque o enquadramento destas nossas conversas é sobre o futuro do imobiliário, tentar dar pistas sobre aquilo que é a importância que as equipas imobiliárias vão assumir no futuro deste negócio, desta indústria, e o que é que serão os pilares de uma equipa bem construída e como temos a oportunidade de assistir de camarote também, e às conversas que vamos tendo com diferentes consultores, diferentes marcas, aprendemos aquilo que são os grandes erros associados à criação de equipas e hoje também daremos algumas pistas sobre como é que os podemos
evitar. E por isso, João, convidava-te, se calhar, tu que tens 15 anos, década e meia de imobiliária, já foste assistindo a estes diferentes formatos, à diferente forma de construir e de errar na construção. Tu queres dar-nos aqui uma perspectiva histórica deste tema de construção de equipas no imobiliário? Sim, um bocadinho de história, não é? Ajuda-nos a ver as coisas em perspectiva. Então, olhando um bocadinho para trás e fazendo esta ligação, não é? Portanto, vamos ao passado, vamos buscar aqui algumas pistas, ver como é que as coisas têm evoluído, que é para depois, no final da nossa conversa, chegarmos onde é que estamos agora e para onde é que caminhamos, não é? Então, se quiseres, do ponto de vista da perspectiva histórica, no início da mediação imobiliária, não é? Estamos a falar dos anos 70, 80 e também 90, o modelo clássico na mediação imobiliária era o modelo dependente, ou seja, o consultor imobiliário assalariado da empresa de mediação imobiliária, pequena de dimensão, com comissões variáveis pequeninas em função das vendas que fazia e, portanto, os agentes imobiliários tinham esta componente de salário fixo e os leads eram gerados pelo dono do negócio e pela agência de mediação imobiliária. Sobre este tema, bem, e que agora já parece que está à distância de muitos anos, e de facto é verdade, já está à distância de muitos anos. Há um filme, se quiserem ver, este fim de semana, que captura muito bem a essência deste período da mediação imobiliária. O filme chama-se Glengarry Glen Ross. É um filme de culto que ninguém viu e que tem, olha só este elenco, Mário: Al Pacino, Ed Harris, Jack Lemmon, Alec Baldwin, Kevin Spacey, tem Alan Arkin e o Jonathan Pryce. Olha só para este elenco num filme que nunca ninguém viu. Portanto, não, é interessante. E retrata de facto este momento no tempo em que a mediação imobiliária tinha uma caracterização de empresas pequenas, mercado fragmentado e muito centrado no dono do negócio. Aliás, em Portugal, há uns anos atrás, houve uma peça de teatro no Teatro da Trindade, baseada nesta história e nesta narrativa, e portanto foi bastante interessante. E depois aconteceu uma mudança no mercado. O modelo dependente, que era o status quo dominante, no fundo, por causa da Remax, da Remax, na altura o Dave Liniger e a Gail Liniger estavam a passar por dificuldades, um período complicado económico na economia local, pelo menos, estavam com dificuldades em manter a empresa aberta e então, para conseguirem sobreviver naquele período de tempo, tiveram uma ideia revolucionária. E a ideia revolucionária foi, eu para conseguir manter o negócio aberto, se eu oferecer 100% das comissões aos meus consultores imobiliários por contrapartida do pagamento de um desk fee para pagar, não é, o correspondente espaço que as pessoas ocupavam dentro do escritório, e de repente esta ideia associada a pagar comissões aos consultores imobiliários, no fundo, variáveis, no fundo com elevado valor, não é? Portanto, neste caso, comissões de 100%, romperam por completo o status quo da mediação imobiliária e, de repente, o modelo dependente, abriu para um novo mundo de possibilidades, que foi o consultor imobiliário ser independente e conseguir ser autoempregado em vez de empregado e começar a receber só a comissão, começar a ter comissões elevadas e ter uma relação diferente com, no fundo, o fornecedor do serviço, que é a empresa de mediação imobiliária. Hoje vou fazer muitas referências. Exatamente, foi. Sim, hoje vou fazer muitas referências bibliográficas e uma delas é um livro escrito pelo Phil Arkins, com a autorização do Dave Liniger, que se chama Everybody Wins. Não sei se já leste esse livro, Mário. Tens esse... E de facto retrata esta história e este momento da mudança do estilo dependente para o estilo independente, e portanto este foi revolucionário na indústria. Sim, e podemos dizer que a Remax foi a primeira empresa com comissões a 100% no mercado, certo? Sim, podemos dizer isso. E no fundo conseguiu ter um sucesso estrondoso. Portanto, a Remax cresceu muito, tornou-se uma das maiores empresas de mediação imobiliária do mundo, e, portanto, a recrutar essencialmente consultores imobiliários com experiência que vinham das outras empresas, com o atrativo de receberem comissões mais elevadas. Depois, um bocadinho mais à frente, depois tiveram que baixar as comissões e mudar um bocadinho a estratégia para não falir. Mas agora aqui as peças cruzam-se com a KW, porque o Gary Keller tinha uma empresa de mediação imobiliária, a Keller Williams, e neste período de tempo
por causa da Remax, perdeu metade dos seus consultores imobiliários e metade da sua equipa de staff. Precisamente por causa deste movimento, o movimento independente, mais comissões, e de repente a Remax conseguiu atrair metade dos consultores imobiliários da KW e o staff. E o que isto fez ao Gary Keller foi, e o Gary Keller tem-nos ensinado muito isso, que é, não interessa o que te acontece, interessa a forma como tu reages àquilo que acontece. E ele reagiu da seguinte forma, sentou-se com os consultores imobiliários que não se foram embora, e ele próprio, por causa daquele evento, reinventou também a mediação imobiliária num outro aspecto, que foi envolvendo os consultores imobiliários que ficaram, juntamente com eles e por instruções deles, construiu um modelo de negócio não independente, mas sim interdependente, cuja natureza é diferente do modelo que falámos há bocadinho, e com isso nós hoje beneficiamos, não é, no fundo, de uma empresa que tem estas características de interdependência e que, no fundo, se queres a diferença, Mário, o modelo independente é um modelo em que a agência de mediação imobiliária olha para o consultor imobiliário como um cliente. Não é? E por isso é que não é? Tem o desk fee, tem as formações pagas, essas coisas todas. E o modelo interdependente é um modelo em que nós vamos construindo juntos uma empresa e, portanto, nós somos verdadeiros parceiros porque vamos tomando decisões em conjunto e vamos partilhando, no fundo, riscos e upsides juntos na construção de um modelo. Portanto, o Gary Keller, no fundo, o que fez foi criar uma proposta de valor fortíssima, cujo objetivo era essa proposta ser tão valiosa para os consultores, para que ninguém alguma vez tenha vontade de sair porque tem aqui tudo aquilo que precisa para conseguir ter uma carreira de sucesso e alcançar aquilo que pretende. Sim, sem dúvida. E já lá vão 40, quase daqui a bocadinho, 40 anos, desde que houve esta grande disrupção no mercado e que depois nos dá décadas de aprendizagem dentro deste ecossistema Keller Williams. E agora que contas esta história e que falas dos diferentes modelos, isto faz todo o sentido. Começamos a ligar os pontos e a perceber determinadas franquias defendem um modelo, outros franchisings defendem outro, e tudo isto encaixa muito melhor. E estas quase 4 décadas de construção de uma empresa tão valiosa, da qual agentes não querem sair e clientes escolhem como sendo a empresa de eleição para os representarem nesta importante etapa da vida, que é a compra ou venda da casa. Este tem sido, no fundo, o nosso dia-a-dia, não é? A procura, e isto é o que nos move, criar aqui uma empresa de eleição, quer de clientes, quer de consultores. Não é não é fácil, não é rápido, mas é sem dúvida alguma a nossa missão e aquilo que nós entendemos como uma causa justa que devemos perseguir diariamente. Exatamente, uma causa justa, gostei da expressão. E portanto, nós fazemos isso com muita paixão e entusiasmo. Com o passar do tempo, e continuando a perspectiva histórica, o consultor imobiliário, que em tempos tinha sido um empregado, passou a ser autoempregado. E na prática, este modelo independente das comissões elevadas e levou a que as agências imobiliárias tivessem que adaptar também um bocadinho os seus modelos de trabalho, ou seja, as empresas, para conseguirem pagar comissões mais elevadas aos seus consultores, tiveram que, no fundo, transformar-se também em agências recrutadoras, porque se tu baixas a tua margem de lucro da empresa para pagar mais comissões, ou tens mais consultores para conseguires compensar isso, ou então tens aqui uma equação tramada do ponto de vista financeiro. Outra alternativa que aconteceu foi o dono do negócio fazer mais vendas para compensar isso e, portanto, de alguma maneira teve que haver aqui reinvenções do ponto de vista das agências de mediação imobiliária e os respectivos modelos de negócio. Sim, e olhando para, estavas a dizer há bocadinho 15 anos, eu estava aqui a fazer as contas, eu entrei no setor imobiliário em fevereiro de 2003, portanto fez agora 18 anos, não é? 18 anos, portanto mais do que 15. E nestes 18 anos a dimensão das agências de mediação imobiliária cresceu de uma forma extraordinária. Aliás, nós somos um bom exemplo disso, não é? A Abaco tem neste momento, quantos consultores é que nós temos neste momento? Mais de 300. Mais de 300, exatamente. Em breve seremos 320, sim. 320, exatamente. E, portanto, nós somos um bom exemplo disso, não é? Nós somos um excelente exemplo disso. Sim, e é engraçado porque, para quem está a ouvir e quando começa
a pensar nos diferentes players que existem na mediação imobiliária em Portugal, as diferentes marcas, e começam a analisar o que é que acontece em cada uma delas, a dimensão da agência, o modelo de partilha de comissões, o estilo de formação, a partilha de valor, etc. Nós vamos vendo com toda a clareza estes diferentes modelos, modelos para todos os gostos, né? Se quiseres, presentes no nosso mercado. Sim, e não estamos a fazer nenhum julgamento sobre os modelos. Cada um tem o seu modelo e aqui a questão, e acho que é uma mensagem importante, é qualquer que seja o modelo que tu segues, ao menos que sejas o melhor que consegues ser seguindo o modelo. Exatamente, isso é importante. Bom, e depois mais tarde, Mário, o que aconteceu foi que os consultores independentes começaram a crescer. Não é? Se olhares para os 4 quadrantes do Kiyosaki, não é? Dos cash flow quadrants do Kiyosaki, e tu vês que, não é? Um consultor, uma pessoa que é autoempregada, quando se torna o melhor que consegue ser enquanto autoempregada, o próximo passo para conseguir crescer é naturalmente desenvolver-se na lógica de montar um negócio. E, portanto, isso começou a acontecer na América do Norte. E depois, em 2004, aconteceu uma coisa no fundo, marcante na indústria imobiliária também, que foi, apareceu uma Bíblia, no fundo, que veio revolucionar a forma como as equipas se podiam estruturar para crescer e alcançar, no fundo, o nível máximo de sucesso na construção de um negócio imobiliário como um negócio, não é como um autoemprego, mas como um negócio. Eu aposto que sabes ao que é que me estou a referir. Sim, até está alguns aqui atrás desse livro. E é curioso também que digas isso, que muitas vezes, quando estamos a falar com consultores até de outras marcas, e vamos sempre parar à pergunta, ok, mas como é que estás a desenvolver o teu negócio, em que é que te baseias? E muitas vezes, né, no bloco de gavetas debaixo da secretária, há ali uma expressão de não digas a ninguém, mas e sai o Millionaire Real Estate Agent. Não é, João? Exatamente, sim. E na prática esse livro, o Millionaire Real Estate Agent, não é, surgiu do Gary Keller estar atento àquilo que estava a acontecer na indústria. E ele observou esse movimento das equipas e o que ele fez foi entrevistar não é, centenas e centenas de consultores imobiliários de todas as marcas que estavam a seguir por esse caminho e cruzando com as melhores práticas de gestão, ele foi ver os melhores casos de sucesso e as práticas de gestão, combinou aquilo tudo num livro fantástico que acabou por ser um livro, no fundo é um modelo a seguir para construir um negócio imobiliário centrado nas vendas imobiliárias para que todos os outros consultores imobiliários, quer na KW, quer fora, consigam seguir. Sim. E o curioso é que um livro com quase 20 anos nós ainda usamos na forma como recorremos sempre a ele para explicar conceitos válidos e relevantes, e modelos e sistemas continuam a funcionar. Obviamente que o livro, há aqui componentes estatísticas que têm que ser atualizadas. Imagina, há 20 anos o mundo digital na geração de leads, ele era inexistente. Portanto, agora um consultor que assente o seu modelo de negócio na geração de leads, clientes, compradores e vendedores, há 20 anos não o fazia através da internet, agora já faz. E há coisas que têm que ser atualizadas, mas a verdade é que o livro fica... a essência está sempre presente. Deixa-me partilhar agora aqui uma história um bocadinho pessoal, que é quando eu conheci a Keller Williams, foram-me oferecidos 2 livros. Um é este, que estamos a falar, e o outro é A Única Coisa. E eu recebi os livros, acho que foi numa quarta-feira, depois tinha uma conversa marcada sobre dar continuidade às conversas sobre Keller Williams, tinha marcado na próxima semana, e aquilo que eu fiz foi avisar, e eu venho de uma indústria um bocadinho diferente, e o que eu fiz foi avisar em casa, pedi à minha mulher, olha, se não te importas, este fim de semana preciso do sábado para ler A Única Coisa e do domingo para ler o Millionaire Real Estate Agent, para me preparar para próximas conversas. E a verdade é que quando o li pela primeira vez, a minha reação foi, mas isto é um verdadeiro manual de gestão, não é? Isto é, se quisermos, um MBA condensado sobre aquilo que é gerir uma empresa e mais importante, aquilo que é um manual para a gestão da minha equipa imobiliária, certo? Exatamente, sim. E tocaste aí num tema interessante sobre o tema da gestão, que no fundo, ouvi no outro dia
num dos nossos eventos, o professor Nadim Habib a falar sobre esta ideia de que na gestão só existem ou más práticas ou boas práticas. Porque a gestão de empresas é uma ciência, não é? Quando tu descobres a causa e o efeito daquilo que tu fazes que produz um determinado lucro e tens controle sobre essas variáveis, de repente é uma ciência e na prática é intemporal. Naturalmente que os modelos podem ir sendo atualizados ao longo do tempo, e foi o que o Gary Keller fez agora com a atualização de algumas partes do modelo, mas na sua essência é de facto estruturalmente válido e quase que intemporal. Sim. E estás a falar nisso e eu estou-me a lembrar de uma conversa entre quer o fundador da empresa, Gary Keller, quer quem foi responsável pela maior empresa de coaching ligada ao mundo também da Keller Williams, que era a Diana Kokoschka, e eles tinham uma conversa em que abordavam a diferença entre conhecer, traduzido para português, conhecer o jogo ou o meu jogo. Okay? E por jogo entende-se aquelas melhores práticas de gestão que funcionam sempre, independentemente do contexto. Contexto mais desafiantes, pois há que duplicar o esforço que se põe nas atividades ou nas práticas para que entregue um resultado semelhante a um contexto menos desafiante, como o que se vai viver agora. E depois existe o meu jogo, que são as coisas que eu faço daquela forma que só funciona para mim. E muitas vezes eu nem sei bem explicar a outros como é que aquilo que eu faço e dizer-lhes aquilo que devem fazer para que também funcione para o negócio deles. E esta é a grande diferença entre Sim, sem dúvida. e sistemas. E o MRA, no fundo, é isso, ensina o jogo, não é? E aqui começamos a entrar no tema das equipas, não é? Porque há equipas em Portugal que se foram constituindo, umas seguindo o jogo, outras seguindo o seu jogo. E não tem mal nenhum, naturalmente, que as escolhas que cada um faz são as escolhas que cada um faz e são livres de a fazer. O que estamos a dizer é que poderá haver formas de conseguir construir negócios de forma mais sustentável e rentável do que outras. É isso que estamos a dizer. É esse o ponto. E nós somos uns privilegiados nesse aspecto, porque temos a oportunidade de aprender muito em cada interação e o aprender mas também temos assistido a muitos erros na construção das equipas. Não temos É verdade, sem dúvida. Sim, eu este verão estava a ler um livro chamado Top Grading, que falava sobre um estudo que alguém fez sobre o custo de uma má contratação, não é? Quando falamos em equipas, não é? A contratação de pessoas é sempre um tema quente e então este estudo dizia que o custo de uma má contratação no mundo corporativo tinha um valor de 15 salários e, portanto, 15 salários era o valor do custo de uma má contratação. E, naturalmente, o estudo foi feito num ambiente corporativo, mas se nós fizermos a transferência para a nossa realidade, essencialmente o que nós vemos é um custo de oportunidade em receitas perdidas, não é? Uma má contratação, um modelo menos bom pode ter como consequência fazer mais ou menos receitas. E, portanto, nesse aspecto é muito importante nós pensarmos naquilo que é o conceito do modelo que nós devemos seguir que produz os melhores resultados. Mário, tu queres de facto descrever quais é que são então, e na sequência da nossa conversa, quais é que são os dois grandes modelos que nós temos na mediação imobiliária? E não estamos a falar da nossa empresa, estamos a falar na indústria em geral, porque eu acho que a clareza sobre saber qual é o modelo que nós estamos a seguir ajuda-nos a tomar melhores decisões de negócio e ajuda-nos a conseguir produzir melhores resultados. Quais é que são os dois modelos, Mário? Sim, é muito importante essa clareza e agora, coincidência ou não, antes do nosso live estava ao telefone com um colega e estávamos em conjunto a preparar uma entrevista a um candidato. E o tema era exatamente este tema que tu estás a referir, que era o tema de, portanto, um candidato um consultor de outra marca que vai evoluir, que procura evoluir, já tem um negócio rentável, procura maior disponibilidade para se concentrar naquilo que é o mais importante e, de facto, todo o tema de conversa com alguém que se encontre neste patamar de negócio, que é, ok, eu tenho um nível de faturação que me permite fazer investimentos, quem é que eu contrato agora? E esse é o tema da conversa que estamos a preparar, que se preparou para logo à tarde, que é a importância de quem é a tua primeira contratação efetivamente e a importância de fazeres, né, que tu falavas a oportunidade de fazeres uma boa contratação
versus o custo de uma má contratação. E é preciso haver essa clareza, e é preciso perceber que existem efetivamente, se calhar em dois extremos, pois já há de haver coisas pelo meio, dois grandes modelos. O primeiro é um modelo centrado na contratação de agentes imobiliários para a minha equipa, não é? Quantos mais melhor, no fundo. E o segundo é um modelo centrado no negócio, nas vendas imobiliárias, na maximização do lucro através de ter uma estrutura organizada e com especialização de funções para poder servir melhor aos nossos clientes. Sim, é interessante, não é? Quando fazemos o exercício dos first principles, não é? De ir à base das decisões e perceber a raiz das coisas, no fundo encontramos isso, não é? E é tão simples, não é? Ou tens um negócio de vendas imobiliárias ou tens um negócio de recrutar pessoas e de adicionar pessoas ao teu negócio e de prestar serviços nesse sentido. E por isso, uma equipa, não é? A equipa das vendas imobiliárias dedica-se, como estavas a dizer, à geração de leads de proprietários, a fazer o máximo de vendas imobiliárias possível e imaginário, e se dedica a gerar, não é? Ou faz isso, não é? E a servir bem os proprietários e os compradores, ou então se dedica a procurar e a encontrar consultores imobiliários para depois poder prestar um serviço a esses consultores imobiliários. E são, de facto, modelos muito diferentes. São modelos muito diferentes, são caminhos muito diferentes. Ambos, naturalmente, procuram não é? A geração do lucro, não é? Portanto, ambos procuram a geração do lucro. Agora, e depois, pronto, existem estes dois modelos fundamentais. Depois, se quiseres, observando no dia-a-dia, no terreno, algumas outras derivadas, como, por exemplo, o conceito das parcerias. Uma parceria não é bem uma melhor prática de gestão, na maior parte dos casos, eu diria que se calhar em 80%, 90% dos casos, é algo que surge na sequência da necessidade de um consultor imobiliário que não gosta de trabalhar sozinho, poder trabalhar juntamente com outra pessoa. Isso dá mais alegria ao trabalho no dia-a-dia, por um lado. Ou, por outro lado, quando eu olho para um colega do lado que tem uma valência e uma competência que é complementar à minha, e nós os dois nos juntamos portanto, criamos aqui um efeito de sinergia, e a combinação entre estas duas pode ser, não é? Pode ser boa e, portanto, pode ser temporariamente boa e pode produzir bons resultados. No entanto, os bons resultados não é um negócio que vai crescer porque está automaticamente limitado não é? À própria parceria e, portanto, tem um teto natural e, portanto, não é uma melhor prática de gestão, apesar de poder ser uma coisa que funciona. E, mais uma vez, só calibrar aqui uma coisa importante, que eu acho que é muito importante a nossa audiência ter isto em consideração quando nos ouve, para não interpretar de forma diferente, que é, nós acreditamos que o sucesso é quando alguém se propõe a fazer alguma coisa e o consegue alcançar. Essa é a definição de sucesso. E, por isso, qualquer que seja o grau de ambição, se para nós está bem 50 mil e alcançamos 50 mil, temos sucesso. Se o objetivo não tem nada a ver com dinheiro e tem a ver com a satisfação pessoal, ou tem a ver com a família, outra coisa qualquer, ou a satisfação do cliente, então se alcançarmos isso, então temos sucesso. Portanto, o dinheiro não é a métrica e não é a condição necessária para nós medirmos o sucesso. E isto é uma coisa importante. E agora, o que temos visto é que há equipas imobiliárias constituídas que confundem, no fundo, o propósito e a respectiva proposta de valor e depois vão acabar por sofrer as consequências disso, não é? Que é uma empresa que quer, uma equipa que quer vender mais, mas que está focada em recrutar pessoas. São propostas de valor diferentes, são onde tu metes a cabeça, onde tu metes a tua energia, em sítios completamente diferentes. E, portanto, tu queres fazer mais vendas e estares a recrutar pessoas, tens aqui um problema de foco e que pode gerar confusão e, naturalmente, os erros mais comuns que nós temos assistido é exatamente desta natureza. Então, mais uma vez, recapitular, que acho que é importante partilhar com a nossa audiência, que é a proposta de valor para uma equipa de vendas tem que ser centrada no lead generation, na potência do lead generation, para aumentar as angariações, no serviço ao cliente e na máquina administrativa para suportar da melhor forma possível a qualidade do serviço ao cliente proprietário. O modelo orientado para o recrutamento das pessoas, não é? O modelo de geração de leads tem que ser de talento de consultores imobiliários, mas depois a proposta de valor tem que ser de formação, consultoria, coaching, de serviços internos de processos e de crédito bancário, não sei o quê, e tem a ver com tecnologia também, com coaching, portanto, são propostas de valor diferentes.
E, portanto, o problema, não é? Tu perguntas-me, Mário, mas, João, mas qual é o problema, de estar a querer uma coisa e seguir a proposta de valor da outra? Pergunta-me, Mário, qual é o problema? Qual é o problema, não é? Desta dissonância. Exatamente, João, Mário, o problema é, quando tens uma equipa imobiliária que está focada em contratar outros consultores, estás a ver? Em vez de estar focada no desenvolvimento do banco de dados, o problema é que daqui derivam todos os problemas. Porque, no princípio, não é? Quando estamos com a energia toda, tudo é fácil e até se conseguem produzir alguns resultados no curto prazo. Mas à medida que tu vais querendo crescer, tu vais sofrendo problemas. E esses problemas são previsíveis. Portanto, nós temos, não é? Nós temos conhecimento de muitas equipas que estão no mercado e essas equipas que, apesar de faturarem, imagina, faturamos 500 mil ou 600 mil, mas estão a sofrer desafios e não conseguem crescer mais do que isso e depois cansam-se e depois desistem. Não é? Ainda há umas semanas atrás entrevistei uma dessas equipas que se desmantelou, não é? Que se separou, que deixou de funcionar precisamente porque se cansaram, porque se desgastaram. E quando nós falamos sobre seguir um modelo ou outro, esta é que é a consequência. Ou tu estás no modelo certo e segues o caminho, estás a ver, e consegues crescer até ao teu nível de ambição, mas tu tens naturalmente o grau de complexidade está controlado e tu vais progressivamente conseguindo crescer, ou então encontras obstáculos e torna-se cada vez mais difícil até que te cansas e te frustras e depois a coisa não segue. E portanto nesse aspecto há aqui uma desintegridade entre aquilo que se pensa, se diz e faz, e isso é um problema. E que traz complicações. E antes de entrarmos mais a fundo desse tema, João, que é o das implicações financeiras da confusão dos modelos, que tu vais falar um bocadinho, também há desafios, se quisermos, de custo-oportunidade ou desafios de competências, porque se eu, como consultor líder de uma equipa, acredito que isto é um negócio e perdoem-me a expressão, de mete mais malta, depois a complexidade, vamos lá ver, até pode ser, não vamos julgar ninguém. Agora, é preciso eu estar preparado para a complexidade que esta estratégia implica, não é? Porque estamos a falar de gestão de recursos humanos, todas as virtudes e complexidades que o ser humano tem. Temos de estar preparados para estar constantemente a falar sobre splits comissionais e renegociação dos mesmos, caso o negócio como um todo não esteja a gerar aquilo que é importante gerar em termos de receita. E, portanto, até para seguir um modelo com o qual nós eventualmente não nos identificamos, porque entendemos que não é aquele que traz mais valor, para o seguir é preciso estar preparado para isso, e tu deste um bom exemplo depois de equipas que se desintegram porque não estão lá as competências necessárias para fazer as coisas daquela forma. Sim, e acaba por ser desgastante, não é? E antes de entrarmos no tema do custo-oportunidade financeiro, é desgastante porque uma empresa tem que estar sempre a recrutar pessoas, depois elas vão-se embora, depois recrutar mais, depois elas vão-se embora, e há este efeito de, sei lá, quantas pessoas passaram pela mediação imobiliária nos últimos 10 anos, que entraram e saíram, em todas as marcas. Eu nem me atrevo a meter um número em cima da mesa. E depois tens toda a razão. E depois e porquê é que isso acontece? Isso acontece ao nível também das agências. Qual é que é a proposta de valor que eu, como agência, ou como esta mini-agência, que é no fundo estas equipas de acumulação de pessoas sem estrutura, depois, se a minha proposta de valor não é suficientemente forte para que essas pessoas se mantenham ligadas a mim, pois, olha, isso que estás a descrever é o que vai acontecer. E os números históricos mostram a elevada rotatividade porque tem que haver esta coordenação. Sim, e a nossa perspectiva é a perspectiva de, sim, nós temos o nosso negócio da capa da Boaba, que é um negócio é verdade, é um negócio de atrair pessoas talentosas, fazer formação, consultoria, coaching, prestar serviço aos consultores imobiliários e ajudá-los a, no fundo, seguir o outro modelo de negócio, que é a construção de equipas de vendas fortíssimas. E, portanto, nós temos estas duas coisas. Nós somos uma muito bem definida e o que nós queremos é que os nossos consultores também tenham muito bem definido qual é que é o seu modelo
e, portanto, aquilo que é a nossa proposta de valor encaixa perfeitamente naquilo que é a necessidade do nosso consultor para ter um negócio sustentável e crescente ao longo do tempo, para que ao fim de algum tempo, e nós temos vários exemplos dos nossos amigos americanos de pessoas que conseguiram construir estas equipas imobiliárias e fizeram aquilo que toda a gente quer que aconteça do ponto de vista do negócio, que é ir progressivamente saindo da empresa para manter a empresa a funcionar direito e continuar a beneficiar dos rendimentos passivos e dos lucros dessa empresa, sem estar presa à empresa do ponto de vista de tempo e poder se dedicar, do ponto de vista do tempo que sobra e do dinheiro que sobra, a outras atividades, quer sejam dentro do setor imobiliário ou fora, que representem aquilo que são as suas intenções de construir uma vida por desenho e não por defeito, não é? Aquilo que é a sua vida perfeita. E este é que é o verdadeiro alcance deste modelo, que quando as pessoas confundem os modelos, depois acabam por não conseguir sair da complexidade e dos problemas e metem mais energia a meter fita cola e a colar os problemas e à procura de resoluções que depois acabam por ser, fazer não é? Algo que não é suficientemente sólido e depois acaba por se desmoronar e aquilo que nós consideramos o legado que podemos perpetuar acaba por não acontecer. Queres dar um exemplo, João? Sim, do ponto de vista do tema das implicações financeiras. Olha só este exemplo. Duas equipas diferentes. Tens uma equipa que tem duas pessoas administrativas e duas pessoas comerciais. 4 pessoas numa equipa. 2 pessoas administrativas e 2 pessoas comerciais. A construção desta equipa começou assim. Eu, consultor imobiliário autoempregado, dedico 100% do meu tempo a fazer as atividades de 20% que produzem 80% do resultado e depois tenho as outras 80% das atividades que produzem 20% do resultado, o meu 80-20. Quando eu já não consigo ser melhor do que já estou a ser e tenho rendimentos financeiros suficientes para isso, o movimento natural é de contratar alguém com um valor hora mais baixo do que o meu para me libertar das atividades 80%, para eu poder ter mais tempo disponível para dedicar às atividades 20%, meaning lead generation e angariações. Logo, eu com a minha primeira contratação, se conseguir chegar às 36 transações imobiliárias sozinho, com a minha primeira contratação administrativa, com um salário fixo, eu consigo fazer mais 25 transações. Portanto, eu de repente dou um salto em termos de transações imobiliárias. Depois, vou fazer um segundo movimento semelhante em que me liberto outra vez de outras atividades administrativas para dedicar mais tempo às atividades mais importantes e com isto consigo, contratando mais uma pessoa administrativa, fazer mais 25 transações. Mário, queres-me dizer quanto é que é 36 mais 50? Dá? Não é? 86? 86 transações. 86 transações já é, exatamente, já é um número de transações imobiliárias bastante relevante. Eu não sei quantos consultores imobiliários no mercado tu conheces que fazem 86 transações imobiliárias por ano? Pois não conheço muitos. Com um vendedor e 2 pessoas administrativas. Eu não conheço muitos também. Agora imagina que as outras... Gostava de conhecer todos, João, desculpa interromper-te. Mas... Exatamente. Agora imagina que tu contratas, então agora sim, uma pessoa para te ajudar com os teus compradores e que com isso fazes mais 25 transações imobiliárias. Já passaste das 100. Então, agora imagina, 100 transações imobiliárias, fizeres um valor médio de imóvel de 200 mil euros e uma comissão de 5%, portanto, 5 mil euros vezes 100 dá mais ou menos 500 mil euros, não é? Portanto, estou a fazer bem as contas, certo? 500 mil euros de faturação bruta. Então, imagina, 500 mil euros de faturação com 4 pessoas, sendo que a maior parte do dinheiro está nestas duas vendedoras, sendo que destas duas vendedoras há uma que ganha mais do que outra, que é o dono do negócio, o líder da equipa. Então agora, imagina o que tem acontecido no mercado. É que tu tens equipas que faturam 500 mil euros, só que têm 10 consultores imobiliários ou 15 consultores imobiliários. Repara só na diferença. Com quem dividem. E que se calhar não têm uma estrutura, uma bagagem administrativa e de lead generation, estás a ver? Que têm que eles próprios fazer lead generation e fazer as suas vendas de plano direito e têm que se safar por eles próprios, estás a ver? Com mais formação ou menos formação do líder da equipa, se lhe quiser chamar assim, mas na prática esse dinheiro é dividido por muito mais pessoas. E João, e deixa-me acrescentar, e depois quando, né, o tema dos recursos humanos, da gestão de recursos humanos que falava há pouco, que é, e depois quando tens uma proposta de valor frágil desse ponto de vista, o que é que acontece? Uma de duas coisas pode acontecer a esses 10 consultores que temos na equipa. Uma é, ou vêm negociar melhores splits connosco, né? Ainda connosco, líderes da equipa, e ainda me esmagam mais a minha margem.
E o negociar melhores splits pode pura e simplesmente ser porque, olha, eu faço a mesma coisa que tu, não vejo valor acrescentado, então vou fazer sozinho. E eu, para segurar essa pessoa, depois eu digo, não vais sozinho, que eu... Pago mais. Exatamente, eu pago-te mais. E depois vou esmagando as minhas margens e ficando cada vez mais dependente dessas pessoas, porque não as quero perder e porque são bons profissionais. E o que é que acontece ao meu negócio? Ele vai ter que fechar, porque eu não posso pagar mais do que 100%. Sim, ou tens que fazer mais vendas por ti e depois tu estás em Não tens concorrência tanto tempo direta. dedicado às pessoas. Exatamente. E, portanto, por isso é que é importante a clareza sobre o modelo, que é, se queres montar uma equipa de vendas fortíssima, com alta eficiência e eficácia, com especialização, com sistemas de produtividade elevados, segue um caminho. Se queres montar uma agência imobiliária para recrutar muitas pessoas, então tens que calibrar a tua proposta de valor nesse sentido, que é para conseguir ser bom naquilo. Agora, não penses é que vais vender muitas casas de forma sustentada no futuro, se estiveres a ter que lidar com todos os problemas da complexidade de gerir a direção comercial de uma equipa de vendas, não é? Que é uma coisa completamente diferente. Pronto, na KW, nós na KW Abaco, nós de facto, nós temos isso, não é? Como estava a dizer há bocadinho, que é nós dedicamos a isto. O nosso trabalho é encontrar pessoas talentosas, fazer a formação, o coaching e a consultoria, os serviços internos, tudo tem a ver com a tecnologia agora também, e portanto, isto é o que nós fazemos, o que eu e tu fazemos, não é? Uhum. E os nossos consultores têm que estar focados em construir altas equipas de vendas. Agora, Mário, nós, como estavas a dizer no princípio da conversa, este tema das equipas tem 5 anos em Portugal, não é? E, portanto, os americanos começaram, portanto, no final dos anos 90, anos 2000, e, portanto, levam já 15 anos de vantagem e, portanto, têm mais maturidade, têm mais experiência e têm mais anos de evolução, não é? Porque montar uma empresa demora tempo, não é? Montar uma empresa de sucesso é uma coisa que é um jogo infinito, não é? Como diz o Simon Sinek, é uma coisa que over time a coisa vai-se construindo, não é instantâneo. E na prática nós conseguimos aprender muitíssimo nos últimos 5 anos, não só com os nossos próprios erros, como também com o que aconteceu nos Estados Unidos e com os sucessos deles. E, portanto, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que as nossas equipas vão alcançar os níveis que os americanos têm nos Estados Unidos, porque estamos a estruturar as nossas equipas não é, da forma certa e vão progressivamente sendo cada vez mais produtivas e mais lucrativas, está bem? E este tema do lucro é muitíssimo importante. Este tema do lucro é muitíssimo importante e por isso nós na prática dedicamos-nos a ajudar os nossos consultores a fazer isto e, portanto, temos muita clareza sobre qual é o nosso papel e como é que podemos encaminhar os nossos consultores. Sim, e o que estás a dizer é, não é? Nós temos um staff de 20 elementos a servir centenas de associados. E é e somos um negócio como market center, somos um negócio de muito alto volume e margens baixas em cada consultor. Pois não vamos falar daqui hoje o tema das comissões, mas nós podemos ter margens mais baixinhas, nós podemos ganhar muito pouco por uma questão de economia de escala, que todas as equipas que se procuram montar desta forma, que escala, muitas vezes não conseguem, com margens tão baixas, compensar. Agora, deixa-me fazer a ligação com o futuro, porque temos falado de tecnologia, do mercado e da base de dados. E é importante percebermos como é que tudo isto encaixa, acho eu, não é, João? Vamos por aqui. Uhum. Há 40 anos, tu dizias há bocadinho, contavas um bocadinho de história, não é? Keller Williams, empresa tradicional, dependente, retratada no tal filme com tantas estrelas. Há ali uma disrupção de mercado provocada por um competidor. E agora vem outra disrupção no mercado. Não sei se elas acontecem de 40 em 40 anos, isso já não sei. Mas a verdade é que, com a evolução tecnológica de que temos vindo a falar, os consultores imobiliários do futuro são aqueles que vão ser capazes de extrair muito valor, imenso valor, fortunas, se quisermos, das suas bases de dados. Que é uma base de dados tão potente pela forma como é explorada através da tecnologia, que consegue gerar... É outro formato de geração de leads.
Por isso é que o Billionaire Real Estate Agent, né, a base de dados continua a ser uma importante fonte, mas a forma como se trabalha essa base de dados, ela é revista e ela tem que ser atualizada para a disrupção que está a acontecer no mercado. E isso permite, através do uso da tecnologia, para estar em constante contacto com a nossa base de dados, isso vai levar a uma reformulação das equipas. Não é? E do nosso lado, ou da especialização dentro das equipas. Porquê? Sim. Porque há aqui uma linha, né? Há uma linha de receita, há uma linha de adaptação ao mercado e à forma como este negócio se faz, que vem ser muito impulsionado pela tecnologia. Sim, eu adicionava que, ao que estás a dizer, que existe uma concorrência pela proposta de valor a apresentar aos clientes. Não é? E se tu não tens uma equipa que se dedica a progressivamente aumentar cada vez mais valor aos clientes, através da potência, da bagagem, da especialização e dos sistemas internos e da tua própria criatividade, do reinvestimento no negócio para proporcionar melhores condições aos teus proprietários e compradores, então o que vai acontecer o Gary Keller falava sobre isso no outro dia, ele dizia o valor, a comissão de mediação imobiliária, os 6% da comissão de mediação imobiliária dividem-se em 3 partes, não é? Que é 2% é a educação e informação, portanto, que tu prestas aos teus clientes, 2% é a tua capacidade de aconselhamento enquanto especialista e os outros 2% têm a ver com aquilo que é o serviço administrativo, processual, burocrático, os serviços conexos e, portanto, tudo o que tem a ver com a concretização da operação propriamente dita. E a verdade é que os concorrentes tecnológicos que nós estamos a prestar atenção, os Zillows da vida, já prestam informação e educação e, portanto, estão a acrescentar valor de forma muito mais barata, está a dizer, já fazem estudos de mercado e já fazem, está a dizer, dão informações locais sobre as zonas e, portanto, sobre as tendências e tudo mais. E, portanto, progressivamente a concorrência não é, faz cada vez melhor e mais barato este tipo de valor. E se nós não temos equipas capacitadas para conseguir efetivamente ir a jogo, progressivamente começamos a perder clientes para as tecnológicas. E, portanto, este tema é absolutamente crítico. E, portanto, quem andar no mercado distraído a não acrescentar valor aos clientes proprietários e compradores vai perder terreno rapidamente. E por isso é que este tema das equipas é tão importante e encaixa no futuro dessa maneira. A base de dados, que é como colamos a outra conversa da semana passada com esta, não é? Que é ter uma base de dados fortíssima para conseguir gerar leads, que é para chegarmos lá antes dos algoritmos chegarem lá, nós temos que ter a relação com as pessoas para chegarmos lá primeiro. E depois ter de tal forma uma capacidade de prestar um serviço ao cliente de tal forma forte, uma experiência de tal forma relevante que o cliente não queira trabalhar com outras pessoas senão connosco, porque nós acrescentamos de facto esse valor. Isso. João, antes de fechares a sessão, aqui umas últimas palavras do meu lado. Primeiro, mais uma vez, muito obrigado, João, por esta conversa espetacular. Eu acho que também aprendemos os dois muito à medida que vamos conversando sobre estes temas e agradecer também a quem nos está a ouvir. Dizer-vos da conversa de hoje, né, que fique também o pensamento de, na tua agência, no teu market center, que tipo de conversas é que estás a ter sobre construção de equipas? Se é um mete mais malta, pode não ser suficiente. Ou pode, depende daquilo que é o conceito que tens para a tua equipa e a forma como vês a tua equipa evoluir no próximo ano, nos próximos 3 anos, nos próximos 5 anos, na próxima década. E mais importante é como é que vês o teu papel dentro dessa equipa a evoluir no próximo ano, nos próximos 5 anos e na próxima década. Porque se continuar a ser da forma super participativa como é atualmente, e o teu telefone não para de tocar, e os fins de semana são todos dedicados a isto, e vês que não consegues sair do mesmo patamar, então eu se calhar convidava a explorares um bocadinho este conceito de criação de equipas através da especialização dos elementos que lá estão, e mais importante do que isso é a sequência lógica de construção de uma equipa para que te vás concentrando naquilo em que tens de estar concentrado ou concentrada, vais libertando as tarefas menos importantes para outros e nesse caminho, nessa jornada, vais construindo um negócio super poderoso com uma proposta de valor sólida, quer para quem se junta a ti como funcionários ou elementos da tua equipa,
que é para os clientes que tu serves através da tua base de dados. Sim, e com a maximização do lucro em mente, porque uma coisa é ter muitas receitas, outra coisa é ter muito lucro, e não que necessariamente as duas querem dizer a mesma coisa. Boa. Obrigado, Mário, também pela tua participação. Sim, é sempre um gosto estar aqui nestas conversas contigo, espetacular, e adoro trabalhar contigo. Obrigado por isso. Vamos então dar por encerrada esta nossa conversa de hoje, só acrescentar como última nota que, de facto, o setor imobiliário e este tema das equipas imobiliárias pode ser uma grande oportunidade de construir um negócio bem-sucedido no futuro e, portanto, se por alguma razão não estás no setor imobiliário, estás a ouvir esta conversa e gostavas de falar um bocadinho connosco sobre a oportunidade, fala connosco. E se és consultor imobiliário e queres explorar este caminho, como o Mário estava a dizer, de conversar um bocadinho sobre os passos a dar e sobre como, de facto, construir esta equipa imobiliária fortíssima e bem-sucedida, fala também connosco. Fiquem conectados, nós continuamos a fazer estes lives agora todas as semanas. O próximo tema, na próxima semana, de interesse para consultores imobiliários no mercado, vai ser sobre partilhas e, portanto, vamos falar sobre partilhas de negócios, vai ser um tema também bastante interessante. Estou ansioso para chegar a esse momento, por isso reservem na agenda, próxima quarta-feira, das 12 às 12h45, mais ou menos, 12h50, vamos falar na próxima semana sobre partilhas. Espero que esta tenha sido útil também para vocês. Se precisarem de alguma coisa, nós estamos disponíveis. Obrigado a todos pela vossa participação e presença. Até uma próxima ocasião. Fiquem bem.